O Palmeiras foi melhor durante os 90 minutos da vitória sobre o Fluminense por 2-1 lá na Arena Barueri, mas sofreu além da conta nos minutos finais e viu o Carlos Miguel em umas duas oportunidades, principalmente com o Soteldo, né, pouco antes dos acréscimos, salvar o Palmeiras e principalmente salvar essa vitória na noite da última quarta, que mantém o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem os mesmos 10 pontos do rival São Paulo, adversário, no próximo final de semana pelo Campeonato Paulista, mas leva vantagem no saldo de gols, né? O Palmeiras tem uma leve vantagem sobre o São Paulo, suficiente para conseguir seguir na ponta após 4 rodadas. Bom, sobre alguns dados do Palmeiras, de novo o time volta a marcar mais de um gol em partidas do Brasileiro, né? O Palmeiras, que fez 3 contra o Internacional, 5 contra o Vitória e 2 na estreia, voltou a fazer 2 gols dessa vez. Então o setor ofensivo, que em certo momento da reta final da última temporada chegou a ser um pouco questionado, né? O Vitor Roque viveu uma sequência sem marcar, sem as redes. O sistema ofensivo do Palmeiras respondendo ao mesmo tempo que ganha adições, né? O Palmeiras viu o John Arias chegar nas últimas semanas na academia de futebol. Ele disputou 15 minutos na estreia contra o Capivariano e na última noite contra o Fluminense, seu ex-clube no futebol brasileiro, já permaneceu o dobro de tempo no gramado. Foram 31 minutos ao todo, sem contar os acréscimos. Então, mostrando que John Arias está em evolução física, né? O próprio Palmeiras admitiu que não precisaria de muito tempo para deixar ele na forma ideal. Agora cabe ao Abel Ferreira ver no lugar de quem ele vai entrar e se ele vai entrar, né? John Arias, que é um jogador assim que dispensa comentários, não vou ficar aqui passando para vocês as conquistas e os números do colombiano, principalmente pelo Fluminense, né, já que aquela passagem dele no futebol inglês não foi das melhores, óbvio, o time não ajudava, mas John Arias dispensa apresentações e está ganhando ritmo. Agora vamos ver se o Abel Ferreira acha um espacinho para ele no time. E aí, falando sobre John Arias e um espacinho nesses 11 titulares do Palmeiras, pareceu até uma certa indicação do técnico a permanência do Maurício durante os 90 minutos, né? Tanto o Flaco como o Alan quanto o Vitor Roque foram substituídos, incluindo também o Andreas Pereira. Então o Abel Ferreira dando um descanso para algumas das suas principais peças, mas o Maurício permaneceu 90 minutos em campo. Isso quer dizer que ele vai perder a vaga para o Arias? Não sei, mas no mínimo curiosa essa decisão do técnico Abel Ferreira. E por falar em Abel Ferreira, de novo expulso, após o apito final. Ainda no gramado, ele foi reclamar com a arbitragem, questionou bastante algumas decisões da equipe de arbitragem já nos minutos finais da partida e recebeu o cartão vermelho. Então Abel Ferreira vai desfalcar o Palmeiras na próxima partida do clube no Campeonato Brasileiro, essa que será contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Mas a punição ela não se aplica em partidas do Campeonato Paulista, então o técnico vai estar à disposição, vai estar à beira do gramado para o clássico contra o São Paulo. E agora passando um pouco sobre os números do Palmeiras na partida e assim sobre algumas impressões. De novo uma boa partida do Murilo, ele que tinha enfrentado uma fase bem complicada na última temporada, chegou a perder a posição para o Bruno Fux, mas uma partida segura do Murilo, foi melhor do que o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes parecia desatento em alguns lances, teve um passe que ele erra, assim, ele até pede desculpas para o Piquerez e para o Murilo em certo momento da partida. Então o destaque da defesa do Palmeiras fica com o Murilo, mas uma partida completamente pragmática do Piquerez, né? Ele até acerta um cruzamento, né? Participa de um dos gols do Palmeiras, mas muito abaixo do que ele mesmo já apresentou com a camisa alviverde. O Piquerez, que antes era uma espécie de segundo ponta pela esquerda, nessa temporada não tem encontrado muitas facilidades para conseguir fazer esse corredor pelo lado, auxiliar os atacantes de ponta, né? O Maurício, que tem essa característica de trazer um pouco mais para o meio, então liberando o corredor para o Piquerez, que não vem aproveitando da mesma maneira que já o fez. E pelo outro lado, o Kelvin, sim, mais uma partida insegura dele. O Kelvin, que chegou ao Palmeiras mostrando credenciais mais ofensivas do que defensivas, podemos dizer assim. Teve um começo de trajetória pelo Palmeiras muito bom, assim, principalmente aquele jogo. Ele faz um jogo muito bom contra o River Plate, depois volta a encontrar dificuldades. O Kelvin, que muitas vezes inseguro na defesa,
tem alguns momentos que essa própria insegurança ela acaba gerando complicações para o Palmeiras. Teve um lance, por exemplo, de cruzamento na área do Fluminense, que era só ele proteger a bola, deixar sair, assim, uma bola morta já. O jogador foi lá, tirou de cabeça e numa dessas o Palmeiras vai que toma um gol de bola parada, né? Assim, nunca é bom você ceder um escanteio, principalmente do Fluminense que já estava gerando bastante volume de jogo, né? O Fluminense que não jogou melhor que o Palmeiras, mas foi uma equipe valente. Chegou empatado em pontos com o Palmeiras para essa partida, se ganhasse muito provavelmente assumiria a liderança do Brasileirão. Então não foi um bom teste para o Palmeiras e que voltou a conviver com alguns dos velhos problemas que já o acompanham desde o início do ano. Agora falando sobre o setor de meio campo, na minha visão é que gera maior preocupação, não pelos nomes e não pelas atuações. O Marlon Freitas, apesar de ter falhado no gol do Palmeiras, ele não precisou de período de adaptação, já se transformou em um dos líderes do vestiário, é uma presença positiva pelo que a gente pode ouvir de pessoas do clube. Assim, Marlon Freitas é uma peça que mostra basicamente essa mudança de mentalidade da diretoria, né, e de planejamento. Então, assim, parou de apostar em jogadores mais jovens também, jogadores com potencial de revenda, e começou a trazer nomes prontos, né? O Marlon Freitas é um ótimo exemplo disso, assim, Palmeiras que na última temporada tinha trazido Emiliano Martinez do futebol dinamarquês, dessa vez foi lá no Botafogo, tirou o capitão de uma das equipes mais vitoriosas nesses últimos anos aqui no Brasil, e trouxe um cara pronto de 31 anos que não precisou se adaptar ao futebol brasileiro, chegou, pegou a camisa, primeiro 27, agora 17 e jogou. O Andreas Pereira, então também não preciso ficar tecendo muitos comentários sobre ele, líder de assistências do Brasileirão, correndo de forma forte até por uma vaga na próxima convocação do Ancelotti. O problema do meio-campo do Palmeiras, para mim, pelo menos, é esse espaçamento que existe, né? Com o Palmeiras jogando com o Alan e o Maurício, geralmente um dos dois que tem que voltar, né? Então, geralmente o Alan volta pela direita, o Maurício volta pela esquerda e o Palmeiras peca muito nas transições, principalmente a transição defensiva. Então, em certos momentos, assim, o Andreas Pereira tendo que correr atrás dos meio-campistas do Fluminense, que tinham vantagem de estar correndo em direção ao gol, em projeção, né, enquanto os do Palmeiras corriam de costas. Então, acho que esse é um principal ponto de atenção. Existem algumas soluções, uma delas é ir na janela de transferências e contratar um camisa 5, né? O Palmeiras chegou a sondar alguns nomes, entre eles o Fabinho, mas a tendência é que só venha, se vier um camisa 5, na próxima janela de transferências. Outra opção para o técnico Abel Ferreira é fazer um meio campo um pouco mais robusto, né? Então, por exemplo, você tira o Maurício, que atua como uma espécie de meio atacante, né? Muito parecido com as valências que o Veiga tinha no time do Palmeiras. Você pode trocar o Maurício, por exemplo, por um Lucas Evangelista, que daria mais poder físico no meio campo, né, mais poder de marcação e principalmente de enfrentamento, seja em segundas bolas, seja em divididas no meio do campo, maior volume, maior quantidade de jogadores nesse setor que o Palmeiras vem sofrendo, assim, já contra o Capivariano. O Palmeiras viu, assim, algumas chegadas, principalmente na entrada da área, muita liberdade para os chutes de longe, então algumas decisões que o técnico Abel Ferreira vai ter que tomar. E, por acaso, assim, se ele optar por ter uma trinca de meio-campistas, digamos assim, um meio-campo mais povoado, ele perde uma vaga no ataque. O ataque que já tinha John Arias como reserva, que está recuperando o Paulinho. Então vamos ver como que vai ser essas decisões do Abel Ferreira que não precisam ser definitivas, né? Assim, ele pode optar por deixar o meio-campo um pouco mais leve, o time mais ofensivo, a depender do mando de campo, né? Jogando fora ou em casa, e também a depender do adversário. O Fluminense foi um bom teste. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras tem jogado bem nessa temporada, principalmente no ataque, mas voltou a mostrar algumas das fragilidades defensivas que já vinha sofrendo, e principalmente esse espaço em cima na cabeça de área, né, à frente dos defensores. O Bruno Fux chegou a fazer essa função improvisada no último ano, então segue como um problema para o Palmeiras. Vamos ver se o Marlon Freitas engata, né, e assume de vez essa posição. Vamos ver também como é que o Abel Ferreira vai planejar as próximas partidas. Agora, falando um pouco sobre o futuro do Palmeiras, vão ter mais 3 dias de atividade, né? Quinta, sexta e sábado, para o Palmeiras se preparar já para o clássico contra o São Paulo, que também vai ser na Arena Barueri.
E como é de costume em jogos ou no Allianz ou na Arena Barueri, digamos assim, na Grande São Paulo, né, quando é aqui perto, o Palmeiras realiza também um treino na manhã do jogo, onde o Abel faz aqueles ajustes finais e define os 11 jogadores que vão iniciar o clássico. Palmeiras que chega com leve favoritismo, né? Já enfrentou o São Paulo lá na mesma Arena Barueri, venceu por 3-1. Então, o Palmeiras a uma vitória de chegar em nova final de Campeonato Paulista e quem sabe voltar a levantar taças, né? Do outro lado pode ter tanto numa eventual final, tanto o Novo Horizontino quanto o Corinthians. Se for a equipe do interior, o Palmeiras vai jogar a segunda partida como visitante, então um hipotético jogo de título não aconteceria no Allianz ou na Arena Barueri. Mas caso passe o Corinthians, a gente vai ter não só a repetição da última final, né, quando o rival ganhou do Palmeiras, mas também o Palmeiras com a vantagem do mando de campo. Lembrando que o Palmeiras passou, né, em jejum de títulos, foram 3 vezes vice-campeão para o Corinthians no Campeonato Paulista, na final da Libertadores para o Flamengo e no Campeonato Brasileiro também para o Flamengo. Então, há 3 jogos de quem sabe encerrar esse jejum de títulos e alçar o Abel Ferreira a posição de técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, né? Hoje ele tem os mesmos 10 títulos do Oswaldo Brandão, então quem sabe, assim, Palmeiras podendo encerrar esse jejum incômodo de títulos, né? Alçar o Abel Ferreira pro posto de maior vencedor da história da Sociedade Esportiva Palmeiras e também dar um gás a mais para esse elenco que vai ter um calendário bastante atribulado até o final de dezembro, né, com reta final de Libertadores, quem sabe o Palmeiras em nova final, com as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, tudo isso por conta da pausa para a Copa do Mundo. Então, cada ponto vai ser importante para o Palmeiras, segue invicto no Campeonato Brasileiro e agora vira chave em busca do título do Campeonato Paulista. Primeiro vai ter um rival, o São Paulo, pela frente, e depois, quem sabe, mais 2 partidas para levantar a primeira taça de 2026.